Boa noite, bom dia, boa tarde, amigos e amigas tricolores, muchachas e muchachos desse Brasilzão, deste planeta e de todo o multiverso. Este comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Aqui é o canal Ligado no Flu, 100% antenado e falando preferencialmente sobre o nosso Fluminense Futebol Clube, o único legítimo, original clube tricolor do futebol mundial, porque vocês já sabem, o resto é time de três cores. Vamos lá, rapaziada, bastante assunto hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021, às 20 horas e 51 minutos. Primeiro de tudo, jogo de volta contra o Barcelona em Guayaquil, jogo 2, quartas de final da Copa Libertadores da América. Provavelmente não haverá público. O presidente do COI, que é o Comitê de Riscos e Emergência do Equador, informou que o primeiro pedido de liberação de público do Barcelona foi vetado ontem, no dia 10, terça-feira. Mas outras reuniões acontecerão para analisar essa situação do público que o Barcelona vem solicitando para o jogo de volta. Mas a situação no Equador não é muito diferente. A situação de Guayaquil, que é uma cidade no Equador, não é muito diferente da situação aqui do município do Rio, do estado do Rio de Janeiro, por conta dessa variante Delta aí do Covid, que está circulando aqui pela nossa cidade. Lá no Equador, lá em Guayaquil é a mesma coisa. E por conta disso, assim como aqui foi vetada a presença de público, provavelmente lá também acontecerá, a não ser que o Comitê de Risco e Emergência do Equador queira liberar. Enfim, vamos aguardar aí os próximos dias para saber se haverá público ou não. Será uma situação complicada porque amanhã, quinta-feira, nós não teremos público no Maracanã. Ficará muito discrepante. Talvez sim, talvez não. Enfim, não dá para saber se a torcida fará tanta diferença assim. Pois é isso. Outro assunto muito importante do dia de hoje, a confirmação pelo Melão do portal Saudações Tricolores de que o John Arias acertou com o Fluminense, finalmente conseguiu acertou aí as bases contratuais, salariais com o Fluminense, o seu staff, seus empresários chegaram a um acordo. Lembrando que o Fluminense já tinha um acordo com o Patriotas, que é o clube que detinha os direitos econômicos do Arias, e com o Independente Santa Fé, que é o clube que o Arias estava emprestado pelo Patriotas. Então, segundo a matéria aqui do Melão, da Rádio Melão, o jogador assinará com o Fluminense até o final de 2025, Fluminense adquirindo 50% dos direitos econômicos do jogador, sendo que 25% ficará com o Patriotas e 25% ficará com o Independente Santa Fé. O jogador que foi convocado pelo técnico Ronaldo Rueda, que é o técnico da seleção colombiana, para sessões de treinos apenas com jogadores que atuam naquele país, de terça-feira, ontem, dia 10, até amanhã, dia 12, 3 dias de treinamento para observações visando aí os próximos jogos da Colômbia para as eliminatórias da Copa do Mundo 2022. E aí, na sexta-feira, o jogador estaria vindo para o Brasil, chegando ao Brasil, para realizar exames médicos e assinar com o Fluminense. Lembrando que, muito importante, o John Arias pode ser inscrito na semifinal, caso o Fluminense se classifique. Isso porque quarta de final é até 3 dias úteis antes de começar a fase quarta de final. A fase quarta de final começou ontem, né? Então teria sido no sábado, né? Sábado, domingo, segunda. Sábado teria que ser inscrito, não foi, porque não tinha se acertado ainda. E aí agora só pode ser inscrito para a semifinal caso o Fluminense passe pelo Barcelona. Isso por quê? Porque ele pode ser inscrito
porque ele não foi inscrito pelo Independente Santa Fé nas oitavas de final, porque o time que ele jogava, citado agora, não se classificou, não passou da fase de grupos, inclusive foi o último colocado no grupo, inclusive, que era do Fluminense, onde nós fomos o primeiro. Tá? Então, Dioares chega, jogador de 23 anos, atua ali pelo lado esquerdo, onde atua o Gabriel Teixeira, chega com 50% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense, os outros 50% divididos entre Patriotas, Independente e Santa Fé. Contrato até 2025, deve chegar ao Rio na próxima sexta-feira para realizar exames, assinar o contrato e talvez até ser apresentado. Tá? Uma ótima notícia aí que nós estamos precisando de um jogador pelo lado esquerdo. O Gabriel não tem jogado muito bem. Beleza, agora vamos falar sobre provável escalação para o jogo de amanhã. Talvez eu não faça pré-jogo amanhã, pessoal, porque eu tenho acordado muito cedo para trabalhar no táxi. Como vocês sabem, eu sou taxista aqui no Rio de Janeiro. Tenho acordado muito cedo e não sei se conseguirei fazer vídeo pré-jogo. Talvez não. Tá? Então, já de antemão aqui, já trago a informação que está no ge.globo, tá? Também está em outros portais que cobrem o Fluminense. Nenê barrado, tá? Casares vai para o jogo. O Nino retorna da Olimpíada e Gabriel Teixeira e Luiz Henrique, que ficaram fora contra o América Mineiro, também retornam. Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Egídio, Martinelli, Iago Casares, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira e Frederico. O que muda, Felipe? Nada. Porque a culpa não é do Nenê. A culpa não é do Fred. A culpa é do esquema. A culpa é do esquema que mata o Nenê, mata o Fred, mata o Martinelli, mata o Iago. Mata o Gabriel Teixeira, que é assistente do Egídio, e mata o Luiz Henrique, que é assistente do Samuel Xavier. Vai continuar persistindo no mesmo erro tático, no mesmo erro de montagem de time. O Casares não é jogador profissional, está fora de forma. O Nenê é um jogador profissional, mas não adianta tirar um para botar um outro, porque o esquema não ajuda. O problema não é do Fred, não é do Nenê, não é do Casares, não é do Ganso. O problema é o esquema, todo errado. Aí mais uma vez que a gente vai ficar vendo Gabriel Teixeira e Luiz Henrique marcando no escanteio da nossa defesa, para depois ter que correr que nem dois malucos pro ataque. Iago e Martinelli correndo que nem o peru tonto, os dois perus tontos ali no meio de campo, atrás dos jogadores de meio de campo do Barcelona, que é um time que é bem compacto, sabe tocar bola, é bem armado, além de velocidade, tem uma boa estrutura tática e sabe tocar bola. A tendência é que o Fluminense fique na roda contra esse time. A tendência. Pode não acontecer. O Barcelona pode chegar aqui amanhã, o técnico deles na entrevista, no reconhecimento do gramado do Maracanã hoje à noite, agora de tarde, já deu uma entrevista dizendo que o favorito é o Fluminense, já está passando a responsabilidade. O técnico está dizendo que acha que o Fluminense vai propor jogo. Ele não está vendo o jogo do Fluminense. Ou ele está sendo muito humilde, respeitando, ou ele não está vendo o jogo do Fluminense. Eu acho que é a primeira opção. Está sendo humilde e respeitando, passando a responsabilidade para a gente, e aí ele vai amassar o Fluminense. Talvez, não sabe. Né? Porque na teoria, o Fluminense, em qualquer outra circunstância, se não fosse esse Fluminense jogando mal do jeito que está, caindo de produção, ladeira abaixo, o Fluminense seria favorito. Mas do jeito que o Fluminense está jogando, o futebol que o Fluminense vem apresentando, é bem difícil a gente ser considerado favorito. Eu não considero, tá? Eu acho que o Fluminense passando dessa fase do Barcelona. Infelizmente, tá? Infelizmente, não gostaria de estar dizendo isso, mas é o meu sentimento aqui de coração. É zebra, se o Fluminense passar, para mim é zebra, tá? Pelo futebol que o Fluminense vem apresentando, não pelo tamanho do time, tá? Porque, assim como eles já foram vice-campeão da Libertadores, nós também já fomos, mas a questão do futebol apresentado atualmente, o Barcelona tem jogado um pouco melhor. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, Roger Machado não fazendo nada diferente, o mesmo time,
Espero, sinceramente, de coração, que os jogadores honrem esse manto, essa armadura. Espero que eles honrem a amizade que eles têm entre eles mesmos, no grupo, a amizade que eles têm com o Mário Bittencourt e com o Paulo Gione, né? Porque o Fluminense hoje é o time que é o amigo dos amigos, né? Então eu espero que eles honrem realmente essa amizade de elenco, de diretoria com elenco, elenco com diretoria, né? Que João de Deus esteja nos abençoando e que o Gravatinha possa estar ali no meio sendo o nosso 12º jogador invisível, né? Para que nós possamos sair com um bom resultado amanhã e irmos para Guayaquil com pouco desespero. E assim a gente vai torcer. Jogo no Maracanã amanhã às 19h15, jogo no Maracanã amanhã, dia 12 de agosto, às 21h30, transmissão do Fox Sports e Facebook Watch. Beleza? Se der, se eu estiver calmo, se eu estiver tranquilo, faço um vídeo pós-jogo, senão sexta-feira eu falo alguma coisa sobre esse jogo. E aí, para mim, a principal notícia do dia. Miguelzinho, segundo o Netflu, primeiramente, Miguel tentou treinar no dia, vou falar para vocês aqui, na quarta-feira, dia 4 de agosto, há uma semana atrás, o Miguel tentou ir ao clube para treinar. Só que a diretoria do Fluminense não autorizou a entrada do jogador para o treinamento com o elenco, tá? Por conta de um processo que o Miguel move contra o Fluminense. Tá? O Fluminense não sabia, segundo aqui a matéria do Netflu, o Fluminense não sabia o que fazer, o Angione não sabia se permitia, se não permitia, consultou o jurídico disse que estava esperando uma resposta da juíza para saber se autorizava ou não por conta desse litígio, e o Miguel não foi autorizado a entrar para treinar no dia 4 de agosto. E hoje, dia 11 de agosto, após 3 meses, completado no último domingo, dia 8 de agosto, completou 3 meses que o Miguel acionou o Fluminense da Justiça pedindo rescisão unilateral por conta de falta de recolhimento de FGTS e atraso no pagamento de salário. Hoje, no dia 11 de agosto, o Miguel conseguiu essa rescisão unilateral, tá? E aí diz o seguinte: a juíza Daniela Vale da Rocha Miller, da 9ª Vara do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, argumentou que as recentes contratações de jogadores pelo Fluminense contradizem com a alegação do clube da crise financeira usada para a defesa do tricolor, em justificar o atraso do pagamento e do fundo de garantia. Isso aí não está errado. O Fluminense contrata Casares, Danilo Barcelos, Abel Hernandes ganhando 400 mil, Casares 200 e poucos mil, Hudson 200 e poucos mil, o Wellington 200 mil, Danilo Barcelos 200 mil, Fred 400 mil, tem o Ganso com 400, Nenê com 300, né? Está contratando aí agora o Arias para pagar 50% de direitos econômicos, e aí não quer pagar o salário do moleque, não quer pagar o fundo de garantia. Lembrando que esse contrato aqui foi feito pelo Pedro Abad e que esse contrato dizia o seguinte: quanto mais ele jogasse, quanto mais jogos ele fizesse, ele teria aumentos progressivos, aumento de salário progressivo, tá? E aí ele já teve por volta de 60 jogos e já deveria estar recebendo um valor bem considerável, né? E por que o litígio dele com o Fluminense? Porque o pai do jogador vinha cobrando mais oportunidades do jogador e o Mário não gostou da cobrança. Mário, se você não quer ser cobrado, ninguém gosta de ser cobrado, mas você que se candidatou a presidente do Fluminense, uma exposição pública desse tamanho, você não pode se dar ao luxo de não ser cobrado. Você será cobrado. Será. E outra, o moleque tem potencial, porra. Tem potencial. Tem 18 anos, 19. Bota pra jogar.
Talvez seja melhor que Nenê, talvez seja melhor que Casares. De repente não precisa nem trazer o Casares. Se vai ser um grande jogador, a gente não sabe, mas a gente não vê o moleque jogando, porra. Então não dá para avaliar. Mesma coisa com o Gustavo Apes, está lá, encostado lá no Sub-23 e não tem oportunidade no time profissional. Porque tem Ganso, Casares e Nenê. 3 baranga. E o Miguel tá aí. Escanteado. Escanteado. Tendo que ir pro Sub-23. E o moleque não aceitou, já tá no profissional, vai ser rebaixado. Pra mim tá certo. E aí o Mário não gostou de ser cobrado, o pai falou, então não vamos renovar o contrato. Que termina agora, termina final desse ano agora de 2021. Ou termina no mês de 22, não vou lembrar direito agora. Mas é uma coisa dessa. E aí o que o moleque fez? Segundo a alegação dele, o Fluminense estava devendo, ele entrou pedindo a rescisão do lateral do contrato. Só que aí, depois dessa decisão da juíza Daniela, né, concedendo a rescisão de contrato, o Fluminense fez uma nota, dá licença. O Fluminense fez uma nota, soltou uma nota dizendo o seguinte, contestando a decisão da juíza, dizendo que o Fluminense está em dia com os salários, com os recolhimentos fundiários e previdenciários do atleta. Tá? E que, inclusive, isso são palavras do Fluminense, tá? Inclusive, o atleta recebeu os valores e omitiu a informação à juíza. Né? O Fluminense ainda fala da juíza que a juíza não entende futebol porque numa das alegações dela é que o Miguel não estava tendo oportunidades, é que eu não estou achando aqui, mas eu li e lembro. O Fluminense fala aqui o Fluminense diz o seguinte, que a magistrada não entende muito de futebol, porque não tem como todos os jogadores que têm contrato com o clube jogarem no time principal. E ela alegou dizendo que o Miguel não estava tendo oportunidade. Aí o Fluminense deu uma cutucada na juíza dizendo que ela não entende de futebol. Certo ou errado, não sei, mas se ela alegou isso também, realmente ela de repente não entende mesmo. Ou se entende, ela falou que ela entendia. Mas o entendimento dela, na teoria, é entendimento de juíza, né? Tem que entender de lei trabalhista, né? Enfim. Aí nesse caso nem discordo muito do Fluminense. E o Fluminense alega também que o clube tem uma gestão austera e tem uma das melhores folhas salariais da Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, Miguel na justiça, rescisão concedida pela juíza, o Fluminense faz contestações, diz que vai recorrer essa decisão de primeira instância. Agora, independente disso, como eu falei anteriormente, Mário, você será cobrado sempre, goste ou não. O contrato foi você que fez? Não, mas não interessa. O garoto não é da tua panela, com Nenê, Fred, Ganso, etc. Não interessa, é um ativo do clube. Bota o moleque para jogar, dá oportunidade pro moleque, agora não adianta. Que mesmo que a juíza mande o contrato voltar, mesmo que reative o contrato, o moleque não vai querer mais jogar no Fluminense. Nem o pai dele quer mais. O pai que é empresário também dele. Nem ele quer mais. Mas o jogador que você, Mário, consegue perder. Já perdeu o Marcos Paulo, agora perde o Miguel. Se esse moleque estoura em outro clube, aqui ó, Fluminense chupando o dedo de novo. Como aconteceu com o Marcos Paulo. O Fluminense só vai ganhar dinheiro com o Marcos Paulo no dia que o Marcos Paulo foi vendido do Atlético de Madrid para outro clube da Europa, fora da Espanha, para ter a questão da solidariedade da FIFA. Gestão horrível, amadora, fraca, não pode acontecer isso, cara. Não pode. Não pode ter mimimi com o jogador da base do clube. Não tem que ceder por inteiro? Não. Mas também não pode perder de graça. Isso é temerário aos cofres do clube. Quanto o Fluminense não investiu no Miguel para formá-lo como jogador de futebol?
Marcos Paulo a mesma coisa. E aí você não consegue arrecadar R$1 por moleques. Porra, brincadeira. Enfim. Essa é a minha opinião. Infelizmente o Miguel sai, eu gosto muito dele, queria muito que ele continuasse no Fluminense. Mas isso não acontecerá provavelmente, tá? Meus amigos, por favor, deixa o likezinho, que eu sei que vocês já deixaram. Se inscrevam no canal, clica no sininho tricolor, ativa as notificações, compartilhe com toda a sua comunidade aí de WhatsApp, Facebook, Instagram. Valeu? Obrigado pela força de vocês, pela confiança no trabalho. Forte abraço, beijo grande, fiquem com Deus. No mais, vence Fluminense. Por favor, Flusão, gravatinha, João de Deus. Ajuda a gente amanhã. Um abraço. Fui.